ela é mesmo irresistível ou a livre agência permite ao homem resisti-la? Muito bem. Às vezes as pessoas interpretam mal essa questão da graça irresistível, como se num primeiro momento o eleito ele fosse reconhecer a Jesus, reconhecer o seu pecado, arrepender-se e sair correndo para os braços de Jesus. E não é bem assim. A graça irresistível, ela não anula essa situação, né, de que o homem vai resistir mesmo, inclusive o próprio eleito. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, dizemos sim, confessamos a Jesus, somos convertidos pelo Senhor, mas nós resistimos, né? Resistimos ao chamado, resistimos à pregação do Evangelho. Muitos de nós, inclusive, perseguiam o Evangelho. Isso não significa, então, que essa graça não vai encontrar no homem, no eleito, barreiras. Ela vai encontrar, mas significa que ela não vai falhar. Ela vai ser eficaz. Esse chamado vai ser eficaz e no tempo certo, que Deus mesmo já planejou, né, na sua agenda, visto que todos os nossos dias foram escritos, determinados, né? Nós não vivemos ao acaso, né? Não vivemos aí coincidências, mas tudo na providência de Deus está perfeitamente planejado, sem surpresas, ele não será surpreendido, mas na história, sim, essa história vai nos revelar essa ação de Deus. E o que significa essa graça irresistível é que o eleito, em um determinado momento da sua história, ele vai se quedar diante dessa graça. Ele não vai perpetuamente resistir a esta graça. Ela vai se manifestar salvadora na vida do eleito, nem que seja no último minuto, nem que seja no último suspiro. Ela vai se revelar, né? Nem que seja aos 45 minutos do segundo tempo. Da prorrogação. Da prorrogação ela vai se revelar. Ela vai se revelar. Mas não significa que ela não vai encontrar resistência. Ela vai encontrar resistência, encontra resistência nos filhos dos crentes, encontra resistência naqueles que nunca tiveram conhecimento do Evangelho. Inclusive, essa resistência ela se revela de diversas formas. Alguns teimam em adiar, né? Alguns teimam também, alguns se consideram desabilitados, tão pecadores, né? Indignos desta graça. E aí eu aproveito para lembrar de uma senhora que nós evangelizamos, na época ainda da minha licenciatura, já se vão aí 20 anos, e uma senhora que participava do nosso grupo de estudos lá na escola dominical, aqui no interior, pertinho da gente, uns 100 quilômetros. Essa senhora dizia, eu só vou ser crente. Ela associava, né, a salvação a ser crente. Ela dizia assim, eu só vou ser crente quando eu me libertar desse pecado que eu carrego, desse vício. Né? Então as pessoas elas se consideram indignas, né, de servir a Cristo, muitas vezes porque acham que para servir a Cristo elas precisam estar totalmente limpas, purificadas. E aí a gente precisa, através do discipulado, da pregação, mostrar-lhes que o chamado do Senhor é para pecadores. Ele é quem vai purificar, Ele é quem vai transformar, Ele é quem vai nos habilitar, através desta graça, para servi-lo. Mas faz parte dessa resistência esse tipo de situação, né? Pessoas se consideram indignas, pessoas realmente não querem servir ao Senhor porque acham que prestar contas a Deus da sua vida é perder a sua liberdade, né? Quantos associam essa questão da liberdade, né? Chegam a dizer, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Então, elas não querem um Deus para prestar contas, né? Para dizer, para pedir perdão pelos seus pecados, para desviar de algum caminho que elas consideram caminhos de prazer, de bem. Não consideram o que diz o proverbialista, o Salmo, quando falou que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas é só aparência, né? Eles estão levando, na verdade, para a morte. Então, essa
essa questão da resistência, ela vai se manifestar aí de diversas formas. Pastor Ricardo Regis, Deus força a natureza humana para que não resista? Então, A resposta você confere no próximo Momento EBD.